Tem uma coisa assim que a gente, quando vai fazer assim, um restauro mesmo, tecnicamente, dentro do que é considerado mesmo restauro da forma mais correta, quer dizer, tem várias linhas de trabalho, mas é que você faz uma arqueologia dos tempos, né? Mesmo que seja algo da sua época, né? Você faz uma inventariação daquela obra, das circunstâncias que ela foi feita, e até chegar na parte técnica da própria constituição, né? Do material. E aí fazer a opção por um caminho, né? De restauro. Alguns caminhos são para anular todas as emendas, falhas, outros não, é apenas para reintegrar visualmente o trabalho e mostrar ali a marca do tempo, né? A idade do objeto. Na verdade, isso aqui é mais um conserto do que um restauro, né? Uma coisa que algum tempo atrás eu acho assim que eu colocaria a arte assim como uma coisa muito imantada, muito sagrada, né? Eu já não... Ela é importante, ela tem sua sagração, lógico, mas eu, eu vejo a arte como um instrumento muito de comunicação. Ela não é própria, não é exclusiva dos seres divinos, maravilhosos, artistas, não sei o que, sabe? Ela é uma ferramenta, ela é um código, é um alfabeto, né? E que as pessoas, tendo acesso a essas ferramentas, né, elas vão construir um caminho de se comunicar. Esse aqui foi um estudo do quadro que foi premiado, né? Eu passava tempo sem pintar, quando eu voltava para a pintura parecia que eu estava enferrujado. Aí eu tava uma tela branca e eu não conseguia fazer nada, e o salão era profissional, era o que eu queria. Aí um dia tá um sobrinho meu lá em casa, aí eu saí, ele ficou lá com a mãe dele, quando eu cheguei tinha um carro desenhado, ele riscou e ela com vergonha de me dizer que ele tinha esculhambado a minha tela. Aí quando eu olhei, pô, que legal, que lindo, não sei o que. Eu disse, Amadeus, vamos pintar, vamos, o tio vai pintar contigo. Aí começamos a mexer, aí que veio o carro da Frota é Belo, né? Foi assim que nasceu. Então assim, o inusitado, né, no processo de criação, aproveitar o que os outros, as sobras, é muito interessante, né? Porque assim, se a arte te dá a possibilidade de interagir com a plateia, com o público, porque o público não te dá o gancho para te interagir com ele, né? Fazer um caminho contrário. Então eu trabalhei em cima disso, né? Então acho que o processo criativo, voltando à questão do criativo, ele também vai te permitir você ter a humildade de vir pelo outro caminho. Esse aqui é o óleo de copaíba.
Paulinho sempre me foi inovador, surpreendente, excelente desenhista, de estar naturalmente desenhando, sabe? Eu até acho que Paulinho tem uma coisa assim, que ele pode fazer o desenho naturalista, realista, mas ele é sempre um impressionista. O desenho de Paulinho sempre vai falar muito dele, da história dele. Ele está reproduzindo até uma imagem religiosa num azulejo, mas ele faz do jeito que se diz. Esse aqui foi Paulinho que fez, porque tem, os anjinhos são de Paulinho, a leitura é de Paulinho, então tem sempre essa, talvez, inquietação transmitida através do desenho dele, né? O traço ele começa, o desenho, né, que a princípio seria o esqueleto, né, da construção da obra, no sentido mais convencional possível. Esse desenho que nortearia a pintura e nortearia a questão da perspectiva, profundidade, esses pontos de fuga, e depois assim a própria cor, né, a utilização da cor com o esquema do desenho, né. Então, essas coisas assim foram caindo, né, de uma forma geral. E para mim, quando esse processo chega, ele é muito espontâneo, né, porque eu passei muito tempo sem produzir, como tenho passado muito tempo sem produzir, que é aquela questão do embate do professor e do artista, né? E aí, com a forma, quando ela vem, quando essas imagens elas vão se corporificando, então eu vi que mesmo num processo de silêncio enorme dentro de mim, muita coisa tinha mudado. Ao invés de desenhar e guardar aquilo, começar pelo desenho, eu já ia direto na fonte, na pintura, observava as cores que eu queria. Já é uma outra fase, né? Quer dizer, na realidade o desenho está aqui. Só que o desenho já não era mais feito com um bico de pena, uma esferográfica, mas eu colocava o desenho direto no pincel. Então pegava o pincel mais fino que eu tinha, puxava na cor o desenho e automaticamente já ia inserindo mais cor e modelando as pastas, né, em cima do desenho. Então é uma coisa que acho que a presença do Gershman aqui na oficina que a gente fez com ele, a gente já fazia esse desenho sozinho, né? Mas o desenho pintado, como ele chamava, né? Ele ajudou muito a gente a usar o próprio pincel como lápis, né? A gente não ia mais aquele método mais antigo, mas a gente usa o pincel e o lápis e ao mesmo tempo era o bastão de cor. Um legítimo morador do seu lugar, né? Talvez cantando isso através da sua obra. E ele brinca com isso, ele tem traços muito parecidos, aqueles pinceladas circulares, pinceladas nervosas, pinceladas, vamos dizer assim, espontâneas, me lembram Van Gogh. E o colorido, a luz do sol no desenho, na pintura de Paulinho, pode reparar, é São Luís, vibrante. Ele faz a natureza de São Luís vibrante, como ela se propõe, e ele vê.
A simplificação, ela se dá, eu acho que porque você amadureceu, né? Você está mais maduro e você pode compreender que essas representações da cor com os planos dessas áreas grandes ou menores dialogando, elas podem representar sim essa profundidade de campo, até porque minha arte ela é instrumentada muito em cima da representação das coisas que você vê, né? Ela tem ali está uma realidade, né, do mundo que você observa, né? O que eu represento é um copo, uma faca, uma taça, um chinelo, um tênis, um caju. Então esses objetos você vê, você identifica tal e qual a representação do mundo natural. Mas a simplificação dessa representação, eu acho que ela ocorre mesmo com esse processo da maturidade. E a gente está vendo assim que essa influência, né, que eu acho que não foi muito consciente, foi bastante assim natural, espontânea, da arte oriental. Essa semana eu estava um dia de chuva e parou, aí um dia que cai assim, tipo hoje, acho que vai acontecer, você perde a noção da linha da água e da linha do horizonte, né? E a ponte, eu vindo ali da bandeira Tribuse, a ponte é que fazia essa suficiência entre a água e estava tão bonita, comecei a acender aquelas luzinhas azuis que tem, né? Aí, poxa, tava assim demais, tranquilidade, um silêncio, um dia assim de agitação, porque todo mundo acaba parando mais cedo, né, quando chove. Eu disse, pronto, tá perfeito. Quando eu risquei a ponte no trabalho do José, na capa do CD do José Chagas, eu não estava pintando a materialidade da ponte, mas eu estava dando ideia, né, de um caminho, de um espaço que você passa de um lado para o outro da cidade através da linha. E a linha, na verdade, é um elemento muito frágil, mas é o primeiro elemento simbólico que vai constituir um alfabeto, né? Que é aquela história que a gente está falando de ideograma e tal. Então esse alfabeto, ele que é um elemento visual importante para constituir áreas de superfície. Então você vai representar um objeto, uma garrafa, você vai desenhar o perfil da garrafa, que é esse contorno da garrafa. Você vai desenhar um violão, você vai representar essas duas bolas que tem no violão, uma superior, uma inferior, e ali vai ter uma cintura entre esses dois círculos. Então, no corpo feminino, você vai ver a mesma coisa, né? Esse diálogo com as representações das áreas externas para criar a materialidade interna do objeto. E quando você simplifica isso, você simplesmente está negando todas essas questões mais densas das matérias, né? E está colocando ali um traço, e quando esse traço de fato não é um traço desenhado, ele é uma área de cor, e essa área de cor não pede contorno, ela vem ali pura e simplesmente, né? São áreas com as cores bastante lisas, e elas vão trabalhar justamente essa questão da profundidade que elas vão ter no exercício de que uma cor pode se sobrepor a outra, pela questão do calor ou da frieza que ela tem. Meu processo, ele começou de uma forma mais comercial do que artística, não é? Eu fui perceber o artístico tempo depois, porque comecei a ver aparecer Fernando Mendonça, Marçal Ataíde,
E eles me viam em mim uma promessa também, mas só que eu não estava ainda, talvez, com um trabalho maduro como artista plástico, estava mais como artesão do que como artista, não é? Então eles me chamavam para participar do grupo de estudo deles, de desenho, de ir para a rua, pegar os traços, né, fazer aquele desenho em velocidade e experimentar cores e tal. Aí tinha a Ana Borges, a Ana Jacira na época, a Iguaracira, Sampaio, o Cosme Júnior, Marina Pierce. Alguns desapareceram, né, outros ficaram, mas foram embora. Então esse lugar chamava Mirarte, ali no Beco da Pacotilha, naquele mirante. E foi um exercício bom porque eu comecei a perceber a vanguarda, o interesse urbano, né, na produção do Marçal, principalmente Marçal Ataíde de Fernando Mendonça. Então isso também me deu um apoio. E houve um período que eu tinha vergonha até de falar que eu pintava azulejos, porque na minha cabeça ali azulejo era uma digressão, era uma coisa que tinha um peso cultural, histórico, né, de que era uma ferramenta, um suporte de trabalho antiquado, né? Foi preciso amadurecer isso para ter uma outra compreensão disso, né? Um quadro religioso de Paulinho geralmente me provoca curiosidade. Eu quero saber o que Paulinho quis me dizer com aquele santo daquele jeito, com aquele menino de Jesus daquele jeito. Sempre tem uma historinha particular. Em cima da história que é religiosa, que é tradicional, ele faz o seu discurso e que não nega essa inquietação, essa irreverência, essa revolta de Paulinho, porque é uma revolta de beleza, de arte. Eu acho que ele conseguiu canalizar essas coisas para a arte, para a beleza. Então, ele sempre está inquieto com algum assunto, então ele vai e faz a maneira dele. Até quando a gente pede, Paulinho, faz um elefante para mim, gigante aí e tal, ele vai fazer a maneira dele. Foi muito concreto, muito forte aquilo ali, porque aquele momento, como outras pessoas estavam fazendo suas releituras de mundo e produzindo a sua arte, né? Então o meu trabalho, ele ficou cresceu muito, eu acho que ele amadureceu naquele momento, ali entre final de 80 e início de 90, né? Ele sempre está fazendo uma coisa com muita intensidade. Ele mergulha, né? Se é professor, se é instrutor de estilogravura, se é uma pessoa que está colaborando em algum projeto de cultural, ele sempre vai fundo. E tem essa coisa, essa marca de irreverência, que ele sempre quer balançar com novas ideias, para tirar o limbo das coisas. Então, eu acho que tem que se ver esse lado dele também, no trabalho dele, na arte, na maneira de ser dele também.
Esse aqui não é da década de 80. Na época eu olhava muito, eu estava no Rio lá fazendo curso de partilagem. E uma das coisas que eu gostava muito é de ver a publicidade, né? Essa coisa entre meio cinema, meio outdoor. E eu comecei a tentar, né, com crayon, achar assim, um traço, né? Tentar esse percurso da pintura que não era mais com pincel, mas com bastão, né? E simplificando as áreas, que é exatamente como está na arte pop. A gente tinha uma coisa de brincar, sabe, maravilhosa, e que unia a arte, unia amizade, festa, carnaval, brincadeira e trabalho. Às vezes a gente fazia num órgão público, como um DAC, ele trabalhava lá, inventava exposições incríveis, como guarda-volume, como uma outra que eu não lembro o nome agora, máscara de carnaval. Paulinho sempre um incentivador de fazer a máscara como é tradicionalmente feita. Nessa exposição ele chamava atenção. E a vanguarda, Paulinho sempre mexia com essa coisa de criar o que nunca ninguém criou, sabe? E eu acho que ele passa muito bem isso para a garotada dele, de alunos hoje em dia. Então Paulinho tem essa coisa de inquietação eterna. A arte para mim, nesse sentido, ela é um sacerdócio, né? Ela é um altar, eu vou lá, me curvo, me ajoelho, rezo, entendeu? Agradeço, devolvo. E essa é a minha forma de conceber, acreditar e compartilhar a minha arte. Tem uma coisa assim que a gente, quando vai fazer assim, um restauro mesmo, tecnicamente, dentro do que é considerado mesmo restauro da forma mais correta, quer dizer, tem várias linhas de trabalho, mas é que você faz uma arqueologia dos tempos, né?
mesmo que seja algo da sua época, não é? Você faz uma inventariação daquela obra, das circunstâncias que ela foi feita, e até chegar na parte técnica da própria constituição, né? Do material. E aí fazer a opção por um caminho, né? de restauro. Alguns caminhos são para anular todas as emendas, falhas, outros não, apenas para reintegrar visualmente o trabalho e mostrar ali a marca do tempo, né? A idade do objeto. Na verdade, isso aqui é mais um conserto do que um restauro, né? Uma coisa que... Algum tempo atrás, eu acho assim que eu colocaria a arte assim como uma coisa muito imantada, muito sagrada. Né? Eu já não... Ela é importante, ela tem sua sagração, lógico, mas eu vejo a arte como um instrumento muito de comunicação. Ela não é própria, não é exclusiva dos seres divinos, maravilhosos, artistas, não sei o que, sabe? Ela é uma ferramenta, ela é um código, é um alfabeto, né? E que as pessoas, tendo acesso a essas ferramentas, né, elas vão construir um caminho de se comunicar.